Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos no dia 27 de janeiro, né, de 2023. Eu estou aqui com um novo visual, né, depois de muito tempo aqui sem gravar nada. Eu também não faço muitas gravações. Estou testando aqui o OBS, né, fazendo algumas coisas novas aqui, certo? E o nosso tema de hoje é como os evangélicos se tornaram radicais, ou tão radicais, certo? Então aqui na tela... A Bolsonaro se consolidou. Os discursos que tinham origem nos púlpitos passaram a também influenciar políticos e eleitores. Um vídeo recente aqui do Meteoro tinha exatamente esse tema, como os evangélicos se tornaram tão... Aí não está escrito tão, eu estou colocando tão radicais e quanto radicais. Quanto e quando. Okay? Bom, primeiro eu vou começar contando aqui para vocês alguma coisa aqui da minha experiência, porque eu estava na igreja evangélica há muito tempo, né? E eu vou contar para vocês quando, né, a ficha caiu, porque às vezes você está num lugar e a ficha não cai. Depois de muito tempo, eu comecei a notar que havia alguma coisa estranha lá nos idos de 2016, pouco antes do 2015, desculpe, 2015, pouco antes do impeachment da Dilma, certo? Eu comecei a notar alguma coisa. Por que eu comecei a notar? É que a tal bancada evangélica assumiu a causa do Macunha. Opa, aí não dá, né? Certo? Você convive com as pessoas, você tolera muitas coisas das pessoas, mas quando você vê, chega um ponto que não dá para você aceitar esse tipo de coisa. Certo? Na época já existia um certo movimento, certo? Da igreja evangélica, de praticamente todas do Brasil. O pessoal fala que tem as igrejas evangélicas mais populares, né? Com menos cultura, mas isso não quer dizer muita coisa não, tá? A maioria das igrejas evangélicas estão nesse meio, e na época já existia, por exemplo, o grande apoio que eles davam ao Sérgio Moro, Lava Jato, né? Certo? Então o Sérgio Moro estava na moda aí, ele tinha muito prestígio entre os evangélicos, porque ele é da Igreja Batista lá de... Ele e o Dallagnol, né? São da Igreja Batista lá de Curitiba, então eles têm muito prestígio no meio dos evangélicos. E eu via isso também. Na época eu não achava que o Moro fosse tão nefasto. A gente já sabia que tinha uma coisa esquisita lá com ele, certo? Mas não tinha sido isso revelado, certo? Que ele era estranho, a gente sabia que era. Quer dizer, a gente não. Qualquer pessoa que tinha que tomasse uma leitura maior, se fosse, você vê, tem coisa estranha aí, né? Mas não tinha se revelado, né? Isso foi antes daquele episódio lá do Messias, antes de vazar, ele fazer vazamento, de espionar o advogado Lula, essas coisas todas. Isso foi antes, né? Ele já sabia que existia alguma coisa, mas o Eduardo Cunha realmente não dava para aguentar, né? Então foi mais ou menos aí que apareceu. Para mim começou quando, né? Talvez até um pouco tarde, não sei, né? Então começou à tarde, aí eu não me afastei da igreja de imediato, eu fiquei ainda mais, quase 2 anos ainda na igreja, até que quando eles começaram, a liderança começou realmente a defender soluções violentas, como eu vi isso pessoalmente, dizer melhor a guerra e a morte, do que o PT merecendo a eleição. Ou seja, não dá para aguentar, aí você tem que sair, né? Certo? Não dá para conviver com esse tipo de gente, certo? E quem convive, desculpe, tem gente boa, né, que convive e acha que
É uma história assim meio engraçada. Olhe para Cristo, não olhe para a igreja. Então, se você não tem que olhar para Cristo, você não precisa nem falar com os caras. Então, sai de lá e pronto, fica em casa e olhe para Cristo. Foi meu argumento, beleza? Bom, então, aí não deu para conviver dentro daquela liderança, né? Bom, de onde veio, então? Como? Certo? Vamos analisar o como? Bom, gente, eu estudei um pouquinho, tentei pesquisar um pouco da minha cabeça mesmo, mas eu pesquisei e descobri umas coisas interessantes. Por exemplo, aqui, ó, eu descobri que existe alguém que estudou o assunto da igreja protestante ou da religião protestante, tá? Que foi esse cara aqui chamado Max Weber, certo? Max Weber, ele estudou os protestantes, certo? Fique bem claro, tá? Que o Max Weber, ele nunca fez nenhuma crítica à doutrina protestante, certo? Ele não analisou e não estudou a doutrina protestante tal como ela foi apresentada por Lutero e Calvino. O que ele estudou foi o protestantismo como fato social, certo? Então ele estudou o protestantismo tal como os protestantes se mostravam. Que ele dizia, basicamente, ele estudou mais, com detalhe, foram os puritanos ingleses, que foram para os Estados Unidos. Então esse livro ele escreveu depois de um ano de viver um ano nos Estados Unidos e conheceu um protestantismo oriundo dos puritanos ingleses. Ok? Né? Então, uma coisa muito interessante que a gente pode verificar através do Max Weber é que existe uma diferença grande assim, do capitalismo que Max Weber enuncia daquele capitalismo marxista. Né? Então, o Marx ele enuncia o capitalismo como sendo uma coisa tipicamente materialista, relações materiais, de bens de produção, estrutura, superestrutura, que está lá no livro dele, não sou especialista, né? Mas o marxismo define ou estuda e apresenta o capitalismo como algo material, certo? E de uma maneira até fica bem mais simples, né? Porque se é material, o capitalista é dono do bem de capital. Se você tira os bens de capital, ou você tira a propriedade do bem de capital, você acabaria com o capitalismo. É uma ideia, mas não funcionou. Por quê? Né? Porque existe um outro ponto de vista, uma outra visão, que não é uma criação, é um ponto de vista da mesma coisa. Que é o que está escrito aqui, ó. Espírito do capitalismo. Né? Então, para Marx, Weber, não o outro Marx, o capitalismo tem um espírito. O que vem a ser o espírito? Bom, o livro tem um capítulo inteiro sobre isso, que não é tão simples de fazer, se explicar de uma hora para outra. Mas um espírito é alguma coisa que não depende de matéria. Ele passa de uma pessoa para outra, não morre, certo? Tem regras próprias e tem leis próprias. Ou seja, o capitalismo para Weber é uma religião, é um fato social, certo? E, repetindo aí, não é a doutrina protestante que ele se refere, mas a prática de algumas pessoas que se denominam protestantes, no caso, os puritanos ingleses. Né? Claro que eles tendem também para os luteranos, tendem para os batistas, mas o foco, a base da pesquisa dele foram os puritanos ingleses. Convém adiantar, né, que existe uma especificidade nos puritanos ingleses que é diferente dos outros protestantes da Europa. Eu vou falar já já, que tem muito a ver com os brasileiros. Certo? Bom, então, Max Weber estudou, o capitalismo não foi só nesse livro, certo? Mas ele estudou essa ética protestante, o espírito do capitalismo,
e chega ao ponto a torná-las insociáveis. Então, para Max Weber, a ética protestante e o espírito capitalismo são indissociáveis, difícil de separar. Ele chega ao ponto de dizer que não sabe quem criou quem. Claro que ele está se referindo aos protestantes de 1516, no século XIX, logo na Reforma Luterana, né? Ele escreve o livro em 2004, né? Mas está se referindo ao que aconteceu no século XVI, certo? Mas ele chega a esse ponto. Fica difícil de explicar quem criou quem, de tão forma que são difíceis de separar as duas coisas, certo? Eu não concordo com isso, eu acho que são duas coisas diferentes. O comportamento protestante, religioso protestante, que não é a doutrina, e o comportamento são duas coisas diferentes, certo? Cada um tem sua origem, né? Mas tá aí a opinião de Weber, né? Que existe uma indissociabilidade desses dois elementos. Né? Ok? Então, vamos começar a tratar. Bem, como eu falei para vocês, existe uma diferença entre doutrina e prática religiosa. Né? Então, Marx trabalha com prática de um grupo de pessoas. Não é a doutrina protestante. Não é a doutrina iniciada por Lutero, aperfeiçoada por Calvino. Né? Então, o que ele cita nesse livro não são frases da própria doutrina, mas frases que esses protestantes acreditavam. Né? Então, o que se nota de início, de cara, é que para Max Weber, o capitalismo é uma religião. Certo? É uma religião que tem suas próprias regras, próprias leis, dogmas. E crenças, as pessoas acreditam, são crédulos. Não é uma coisa racional. Tá? Então, aquilo que Marx previa, se você remover a propriedade dos meios de produção, o capitalismo desaparece. Aqui é diferente, porque o capitalismo, como espírito, ele faz parte da sociedade, independente de existir capital ou não. Certo? Ok? Então, o capitalista não deixa de ser capitalista porque perdeu o meio de produção. Certo? E aí acontece uma coisa muito interessante, que é uma coisa que você pode ver, examinar no nosso tempo aqui no Brasil, por exemplo, que é o chamado pobre de direita, né? O que é o pobre de direita? Ele é um capitalista sem nenhum capital. É um cara que é engraçado demais de ser tão idiota que ele é, né? É aquele indivíduo que defende a propriedade dos outros, né? Certo? Ele defende o capitalismo dos outros, não do dele, porque ele não tem capital nenhum, né? Então é aquele cara que defende digamos assim, o carro, o Ferrari do indivíduo, porque ele vai defender também o Corsinha 82 dele. Tá? Por alguma razão, é tolo, né? É um tolo, né? E ele acredita nesse comportamento. Né? De uma certa maneira, ele acredita que se defender o capitalismo vai protegê-lo. Isso não é o que acontece. Né? Uma das características, um dos dogmas desse capitalismo religioso é algo que vocês já viram muitas vezes, que é a fortuna para todos. Né? Se você trabalhar dentro do capitalismo, você pode enriquecer. Isso a mídia bota muito, caso exemplo aí de pessoas que saem da favela e ficam milionárias, etc. Né? Então é uma crença, um mito, né? E criado por quem precisa que existam pessoas como esses pobres de direita que acreditam nisso. Né? Tá? Você pode trabalhar quanto você quiser, que você não vai ficar rico, não vai prosperar. Porque está faltando nessa equação duas coisas, né, que nós sabemos, né, que é talento e
principalmente oportunidades. Certo? Sem isso, você pode trabalhar quando quiser, que você só vai continuar pobre. Certo? Que é uma característica própria dos puritanos britânicos, né? Os puritanos ingleses, eles não tinham, eles eram católicos pobres no século XV, né? Católicos pobres que aderiram ao protestantismo atrás da prosperidade e só conseguiram essa prosperidade nos Estados Unidos, porque eles foram expulsos da Inglaterra, que aliás a Inglaterra não é protestante, tá? A Inglaterra é católica, tá? Existe um equívoco aqui de muitas pessoas, a Inglaterra é católica, certo? E eles foram para os Estados Unidos, onde eles teriam oportunidades. Talento eles nem precisavam de tantas, eles tinham que matar índio mesmo, então só isso bastava, né? Então não existia oportunidade. E eles, graças a essas oportunidades, lá na América, prosperaram, como prospera em todo lugar onde você tem oportunidade. Fato que é totalmente diferente dos outros protestantes europeus. Tá? Os outros protestantes europeus tiveram que conquistar essa prosperidade na base da espada mesmo. Né? Então eles chegaram a ter guerras violentas, né? na França. Na França os protestantes perderam, mas na Holanda e Alemanha, Suécia, Dinamarca, etc., os protestantes venceram, né? Certo? É um conflito que era de católicos, porque todo protestante daquela época, ele foi originalmente católico, ele não nasceu protestante. Hoje existem indivíduos que nasceram dentro do protestantismo, mas na época não, né? Certo? Eles eram luteranos ou huguenotes, como no caso da França, e lutaram pela sua prosperidade na base da guerra. Né? Eles precisaram romper com a igreja por da prosperidade que eles queriam, porque os outros não deixavam. Falta de recurso mesmo. Né? Okay? Então, repare que existem dois tipos de protestantes originais. Né? Naquele tempo. Né? Quais são? Você tem o católico rico, que é o típico europeu, o huguenote, o luterano, né, do norte da Alemanha, Suécia, Holanda, certo? Que é o que busca a doutrina protestante para conseguir a sua justificação, eu vou falar isso daqui a pouco, né? E o católico pobre, que busca a prosperidade, né, através de um novo comportamento religioso. Ok? Tá. Então, vamos ver um pouquinho aqui, ó, para além de ilustrar aqui a diferença entre doutrina e a religião, eu vou pegar para ele Calvino. O protestantismo citado por Weber, certo? Ele se liga ao capitalismo por uma coisa chamada de prosperidade calvinista. Certo? O que vem a ser isso de prosperidade calvinista? Uma prosperidade calvinista, o calvinismo cita a salvação como sendo predestinada e a prosperidade financeira é uma dádiva de Deus para os salvos e é um indicativo de que uma pessoa é salva. Certo? Entenderam? Não entenderam, porque isso é um absurdo, tá? Calvino nunca falou nada disso, né? Então eu vou repetir, certo? Então a prosperidade calvinistas que eles citam, que teria sido de Calvino, mas não tem isso no calvinismo, Calvino nunca falou nesse negócio. Então, a predestinação foi Lutero que criou, então Calvino já aceitava a predestinação, certo? Então, o que eles entendem na prosperidade calvinista? É que Deus abençoa os salvos, os seus eleitos, com a prosperidade.
E, além disso, de uma outra forma, a prosperidade financeira, pode ser outras também, pode ser saúde, é o indicativo da justificação. Ou seja, se uma pessoa tem dinheiro é porque foi salvo, porque ela é um ente escolhido, é um predestinado. Certo? Ou seja, é um capitalismo levado aos extremos. Certo? Mas, como eu falei para vocês, Calvino nunca falou essas coisas. Tá? Eu vou pegar aqui a citação de Calvino aqui no livro. O PDF é ótimo, que você pega aqui, olha, vai procurando. Olha, né? Se você procura a citação de Calvino, tem um monte. Né? Aqui, ó, Calvino, o testemunho de Calvino, tá. Mas se você reparar, rígida doutrina do Calvino, uma série de coisas que está aqui. É muito citado na obra dele, Calvino. Só que a citação não está seguida ao texto original de Calvino. Certo? Ele cita Calvino e cita algum autor britânico, algum autor esqueci o nome, né? Os autores dos puritanos ingleses. Certo? Ou seja, é um calvinismo totalmente deturpado. Certo? Também citam outras coisas, aí cita a Igreja Católica, aí cita a doutrina católica, totalmente deturpado. Ou seja, é um processo religioso totalmente deturpado. Né? Certo? Então, que eu vou repetir para vocês, é muito diferente. Vamos deixar bem claro que o protestantismo não é um negócio deturpado. O que é deturpado é a ideia dos puritanos. Essa prática que ele observou é que está deturpada. E existe em todos os lugares, né? Também existe um catolicismo doutrinário correto e existe um catolicismo deturpado. Né? Isso existe também. Certo? Vamos pegar aqui. Né? Em primeiro capítulo, a primeira citação aqui de Weber, aqui, ó. Então, é como ele justifica, certo, a relação entre protestantismo, ou ética protestante, e o catolicismo. Né? Ao pegar essa primeira frase aqui, ó, uma simples olhada, né, certo, em qualquer composição religiosa, estratificação religiosa, relacionada a prosperidades, primeiro parágrafo, né, ou seja, as pessoas prósperas e ricas são protestantes. Então ele cita, por exemplo, os países protestantes, como por exemplo Holanda, Suécia, norte da Alemanha, porque o sul da Alemanha não é protestante, né? Estados Unidos, né? Se bobear, ele coloca a Inglaterra, mas felizmente ele não comete esse erro. A Inglaterra não é protestante. Né? Então ele coloca essa bobagem, que não é de Weber, tá, gente? Certo? O cara é um cientista sério. Essa bobagem é dos puritanos ingleses. Né? Ok? Tá? É eles que acreditavam nesse negócio e, por uma questão de similaridade de origem, é a mesma que existe no Brasil, certo? Então, quem eram os puritanos ingleses naquela época? Eles eram católicos pobres, certo? Esses católicos pobres, eles se converteram atrás da prosperidade mal interpretada da prosperidade calvinista, e os católicos ingleses, né, os ricos, né, amigos do rei, resolveram mandá-los embora. Eles foram expulsos praticamente da Inglaterra e levados aí para os Estados Unidos, que na época era América, a Irlanda do Norte, por exemplo, né? Eles foram levados para lá, certo? E por grande quantidade de recursos, eles prosperaram na América. No caso da Irlanda do Norte, eles prosperaram também, mas basicamente por ação do poder britânico, né? Okay? Ou seja, isso aqui não é bem verdade, certo? Okay? Mas ele está colocando aí como
uma simples olhada. Não tem uma pesquisa sobre isso aí, né? Então, na realidade, isso é falso, né? Se você pegar, por exemplo, na França, esse estrato social é católico. Poderia ser protestante, mas não é. É claro que os protestantes foram mortos, a maioria, mas não... Isso foi no século XVII. Eles pararam de matar o protestante já no século XVIII. Né? Okay? Mas, normalmente, ainda assim, nessa primeira frase, nesse primeiro parágrafo, ele já contesta a própria afirmação, porque não dá para você saber quem criou quem. Se foi a prosperidade que produziu os protestantes ou os protestantes levaram a prosperidade. Né? Certo? Okay? Por exemplo, aqui, ele fala que existem outros aspectos relacionados à prosperidade. Então, por exemplo, aqui, ó, existiram muitos católicos ricos que aderiram ao protestantismo. Certo? Que foi o caso da Holanda, a norte da Alemanha, a Suécia. Né? Então, esses povos aderiram ao protestantismo e já eram ricos. Então, existem outros aspectos relacionados à prosperidade que não seja exatamente a religião. Tá? Ele não chega a falar da questão do... Ele fala recursos minerais, etc. Ele fala um pouquinho aqui nessa frase. Certo? Ok? Então, por aqui nós temos dois tipos de protestantes originários, né? Aqueles que eram católicos ricos, certo? Isso, que aderiram ao protestantismo em busca da justificação calvinista, que é um erro, né? Não estou falando dos bons. Tem gente que aderiu ao protestantismo simplesmente uma questão teológica, tá? Mas, segundo a análise do Weber, né? Então eles aderiram ao protestantismo em busca da justificação. Aquela história, né? Se você é rico, é porque ser justificado, porque Deus protege os eleitos. Então, se você é rico, você foi eleito. Então, você está salvo. Beleza, né? Certo? Ok? Então, existe um caso dos tipos de protestantes que não é comum no Brasil. Né? Esse é tipicamente o caso dos protestantes europeus. Né? Alemães, suecos, etc. Né? Vamos repetir aqui, não se misture a religião com a verdadeira doutrina. Certo? Tem gente que... Né? E isso histórico, tá? Esse aspecto histórico. Né? E existe uma outra leva de protestantes, né, que são originários de católicos pobres. E esses católicos pobres, eles usavam o outro lado do calvinismo, da prosperidade calvinista, que é a prosperidade. Então, eles aderiram à religião protestante atrás da prosperidade. Quem são eles? Os puritanos ingleses, né, que foram para a América, e os brasileiros, certo? Que no século XX, no começo do século XX, quem eram os protestantes? Eram católicos pobres, né? Que aderiram ao protestantismo. Okay? Então, isso aqui eu diria que é uma razão principal do porquê você tem essa radicalização dos protestantes no Brasil. Diferentemente dos americanos, que eles eram católicos pobres, foram para a América e prosperaram. E uma vez que você prosperou, você não é mais radical, você faz parte do status quo. No caso do Brasil não aconteceu isso. Né? Eles chegaram os missionários, os batistas, os presbiterianos, os Assembleia de Deus, etc. e tal. Né? Esse pessoal entrou em contato com esses católicos pobres, infelizes, né? E esse pessoal aderiu ao protestantismo em busca da prosperidade. Isso aconteceu no começo do século XX e está acontecendo até hoje. Certo? E, diferentemente dos americanos, de novo, eles não conseguiram a prosperidade. Certo? Da mesma maneira que não foi a religião que ganhou a prosperidade, como foi na França, na Espanha, porque se isso fosse verdade, certo?
Na Espanha, que é um país católico, existiria uma estratificação só protestante, porque simplesmente os protestantes teriam mais prosperidade. Isso não existe, também não existe na França, na Itália, não tem isso, né? Tá? A prosperidade depende do recursos, né? E os recursos são limitados. Okay? Bom, então nós temos no Brasil uma estratificação social de origem pobre que tentou prosperidade, né? Iludida, né? Por pessoas que prometiam a prosperidade. Afinal de contas, o calvinismo distorcido, o calvinismo da prosperidade, promete a prosperidade para eles. Né? Só que isso não aconteceu. Né? Então, os protestantes no Brasil não são os ricos. Certo? Eles são aquilo que a gente chama de remediado. Um pequeno empresário, um assalariado, não são nada disso. Né? Se eles fossem próximos mesmo, pelo número que existe dos bolsonaristas, você teríamos um país extremamente rico. Não tem. Certo? Os grandes apoiadores do Bolsonaro, eles são pobres. Certo? Só que eles pensam que são ricos, aquela coisa do capitalismo religioso, né? O motorista de Uber, ele acredita que é um parceiro da Uber, certo? Né? Certo? Ele não acredita, porque ele é só explorado pelo outro cara, né? Tá? Ele acredita e continua pobre. Né? E aí vem um grande problema que se chama frustração. Né? Então aí você tem um clero, o nome dele não é clero, né? É um clero protestante, um grupo de fariseus que estimula essa crença da prosperidade. E o fiel não é próspero. Né? E aí que vem aquela história do... Bom, vamos completar um pouquinho, né? Que esse clérigo, esse fariseu, o pastor, como você queira chamar, ele fala para o neófito da igreja, olha, que se você for trabalhar duro, gastar pouco, né? Não bebe, não fuma, não faz nada, você vai prosperar. Né? Então você tem que ter uma vida totalmente pura. Né? Segundo a ideia deles. Né? Se você fizer isso, você prospera. E isso não acontece. Né? Aí o crente lá fica frustrado. Pô, mas eu devia prosperar. Né? Aí o alternativo diz, ó, se você não prospera porque você é um pecador. Só que ele tenta buscar na sua doutrina, naquilo que o pastor fala, gente, ele não é um pecador. Na verdade ele é também, mas quer dizer, não é o que o pastor fala. Né? Ele está dentro do farisaísmo, né? Certo? Então ele não devia ser pobre. Daí vem a revolta. E aí que vem a segunda fase do processo. Você tem que inventar uma desculpa para esse cara. Qual é a desculpa? Olha, você não está sendo beneficiado pela bênção de Deus, porque apesar de você não fazer nada errado, você não faz nada a favor. Por exemplo, você não combate os gays, você não persegue os comunistas, porque esse pessoal que desagrada a Deus, você não está fazendo o seu trabalho. Você tem que perseguir esses caras, porque você é pobre por causa deles. Certo? E aí surge toda essa violência que nós estamos vendo. Certo? Okay? Então, finalmente aqui, para finalizar, o protestantismo popular, né? Ele tem esse viés, certo? Que leva as pessoas a ficarem extremamente violentas, infelizes, porque você tem a prosperidade prometida e ela não tem. Né? Não existe prosperidade. Então, 90% a 70% dos eleitores de Bolsonaro são pobres de direita, meu filho. Não são ricos, não. Né?
Claro que os pobres assumidos não estão com ele, né? Mas os pobres iludidos, os pobres trouxa, estão com ele. Né? Certo? Aquela turma de 2 a 10 salário mínimo. Certo? Essa turma do 2 a 10 salário mínimo, que é a pior de todas, que ele pensa que não é pobre, mas é. Né? Então, o que você faz com 10 salários mínimos no Brasil? Nada. Né? Certo? Você tem um Celta 67, se tiver. Certo? Então, isso aqui é a minha análise, que é corroborada aqui pelo nosso amigo Max Weber. Né? Sugiro que vocês procurem ler essa não é pequena, é grande, é fácil de ler. Ele não tem referências assim, que, cara, você procurando, não tem muita nota de rodapé, é bem tranquilo. Ou seja, você tem que entender isso, você não ficar com raiva do Max Weber, que isso não é uma análise da doutrina protestante. E eu também não estou fazendo. Tá? Protestante eu continuo sendo, da reforma, certo? Ele faz uma análise do que os ingleses. Essa palavra me chama, foge um pouco, me foge os puritanos ingleses. Né? Então é aquela vida austera, né? De onde veio o termo puritano. Então você imagina para o crente brasileiro, né? Ele é convencido pelo fariseu que se ele tiver uma vida austera, de puritano, né? Certo? Não fazer sexo de luz no escuro, essa maneira de coisa, não bebe, não fuma, não joga, não vê televisão, e um monte de coisa, se ele fizer isso tudo, ele vai ficar rico, e no final ele não fica. Certo? Né? Aí eu falo, não, mas você não ficou rico porque você tem os comunistas, tem os gays, tem um monte de cara que estão atrapalhando. Você não combate esse pessoal, você tem que combater esse pessoal. Não, Deus não vai gostar de você, então você não vai ficar, não vai ser abençoado. E aí o cara entra nessa. Certo? Bom, quanto tempo isso vai acontecer, não sei. Né? É possível, aí a pergunta que não tem que ficar. Então, se existe aqui, ó, eu tirei aqui, eu vou ter aqui a nova, né? Então, existe, não, se o capitalismo é religião, é possível que o protestante capitalista seja um cristão ou não seja? Né? O cara é capitalista, mas ele é cristão. Não é possível, porque, claro, no Evangelho de Mateus está bem claro, ninguém poderá servir a 2 senhores, porque se ele agrada a um, aborrece o outro, então ninguém pode servir a Deus, eu diria. Isso está muito claro. Tá? Isso faz parte da prática dos calvinistas da prosperidade do Brasil, esconder frases como essa. Certo? Eles não divulgam muito, para não alertar o povo. Certo? Então, o calvinismo da prosperidade, ele esconde certas críticas ao dinheiro, não ao dinheiro, né? As críticas ao comportamento capitalista, que é o usura, ambição, etc., que é condenado, né? Certo? Então, isso aí é escondido, não fica, não. Então, o que os fariseus no Brasil, eles combatem roupa curta, né? Mini saia, desquite, esforço, tudo isso eles combatem, né? Mas se o cara for um pilantra, for miserável, eles não vão nada. Eles não fazem essa pregação, né? Então, uma das características dos calvinistas, desses falsos calvinistas, é que a defesa da fé ela é externa. Isso é maneira de você identificar um falso profeta. Então, o falso profeta ele vai dizer para você que a defesa da fé você vai ter que lutar contra um cara lá não sei da onde. E isso não é verdade. A defesa da fé, segundo o Evangelho, se faz dentro, não fora. Certo? Então,
essa é a minha posição aqui. Deixa eu ver aqui como é que está aqui, então.